mais uma vez aqui, né? Nós, a nossa casa, o Centro Espírita Maria Madalena, mais uma palestra. Lembrando que nós não estamos parados, né? Estamos trabalhando mais que nunca, todas as nossas atividades que nós podemos desenvolver online, nós estamos fazendo. Meu nome é Lucimara e hoje a nossa palestra é uma palestra especial. O tema da nossa palestra hoje é Avós Melhores Amigos. E ela, que está vivendo esse momento assim com muita intensidade, e ela que foi vó há pouco tempo, com certeza tem toda a propriedade e amor, né, para falar sobre esse tema. A nossa irmã Elizabeth Gasparotto. Então, antes da gente começar a nossa palestra, né, vamos nos harmonizar fazendo uma prece. Senhor, queremos agradecer essa oportunidade bendita e queremos pedir, né, que tudo que for dito nessa palestra hoje possa tocar nossos corações e fazer diferença em nossa vida. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, mesmo que seja de maneira online, para ouvir e falar em seu nome. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, mais uma vez aqui, com muita alegria, com muita saudade, sintam-se todos abraçados e fomos convidados essa noite para tratar de assuntos relativos às comemorações desse mês. Esse mês nós comemoramos o Dia dos Avós e também o Dia dos Amigos. E eu achei interessante juntar esses dois temas num só. Então criamos Avós, os melhores amigos. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite e pedimos para isso as bênçãos de Jesus, para que nos ilumine, as bênçãos de Maria de Madalena, que é a nossa mentora desta casa que nos abriga, para que esse nosso papo seja muito proveitoso. E para começar, vamos lembrar que os pais de Maria Santíssima eram Ana e Joaquim, que são os avós que normalmente são recordados e homenageados nessa data, no mundo cristão. Não se tem muitas notícias desses dois personagens. O que se sabe é que Ana já tinha avançado a idade para a maternidade, ainda não tinham filhos, e isso era uma desonra para os casais, porque se sentiam desprestigiados pelo Criador, e ela então fazia suas preces solicitando essa graça, e prometeu que dedicaria o filho ao templo, se assim ocorresse. E de fato, houve a gravidez e ela então dedicou Maria ao templo, para ser educada no templo. E ali Maria ficou até o casamento com José. Não se tem notícias da infância de Jesus no convívio com a avó, mas supõe-se que, como toda criança, e ainda mais espíritos evoluídos que eram, devia ser uma convivência muito agradável, né? E para nós resta sabermos que os avós são pessoas especiais na vida de todas as crianças, de todos os netos, né? E nós vamos falar algumas coisas sobre isso nesta noite, a responsabilidade dos avós, a ternura com que tratam os netos, os amigos verdadeiros, né? Como funciona a amizade. E para começarmos, nós vamos falar sobre um episódio que está nesse livro, e para o resto de nossas vidas, que é do Wallace Leal Rodrigues. Esse livro ele trata de vários casos vividos por ele mesmo, com os pais e com os avós. E nesse caso, eu vou contar, que se chama O Boneco, é um episódio com a avó. Então, um dia, a avó estava comentando com a mãe que os docinhos, ela abriu a gaveta e falou, olha, os doces que aqui estavam, sumiram todos. Mas assim, comentou sem muita preocupação, porque os doces eram para serem comidos, certamente haviam comido. E aí imediatamente ele falou, eles foram roubados. E aí a avó até estranhou, porque roubar é uma coisa mais grave. Ela disse, como assim? Você está sabendo de alguma coisa? Ela disse, sim, foi o Carlinhos. O Carlinhos era irmão dele. O Carlinhos? Como é que você sabe? Não, foi Aí ela já acusa o outro irmão, né, que me falou, foi o Carluxo, né, e aí
que foi o acusado, e o Pedrinha que tinha falado para ela isso. Aí a avó, ouvindo essa situação, a pegou pelo braço, delicadamente, a levou até o quarto, abriu ali um armário e tirou um boneco, todo arrumadinho. O boneco estava de colarinho, de mangas bem arrumadinhas, né? E o paletó todo arrumadinho, um bonezinho. E ela falou: o que você acha desse boneco? Ela falou: lindo, vó. Nossa, eu não sabia que tinha um boneco tão bonito aqui guardado. Ela falou: pois bem, você pode tirar o paletó dele. Aí ele pegou e desabotou o paletó e tirou, e danou a rir, porque na verdade ele não tinha roupa, ele só tinha a gravatinha e os punhos, e mais nada, por baixo ele estava sem roupa. E aí a avó dele aproveitou e falou: olha, você está vendo? As aparências enganam, nem sempre o que a gente vê de pronto é a realidade. E aproveitou e deu uma lição nele, dizendo: olha, a gente nunca deve acreditar prontamente nas coisas que nos falam dos outros, e mesmo sem ver. E mesmo quando a gente vir, ainda teremos que ter a certeza de que vimos por inteiro. E aí ela fala que essa lição ela levou para o resto da vida. Toda vez que ela estava querendo julgar uma situação, ela primeiro averiguava se era verdadeira e se o que ela estava vendo era real, né? Não era só metade da realidade. Eu achei interessante iniciar com essa história para mostrar a diferença entre você passar uma reprimenda, muitas vezes humilhando e assustando a pessoa, e você passar um ensinamento com bastante carinho e ternura, dando uma lição de vida para essa pessoa. Então, eu achei assim, esse é o papel dos avós, é ensinar com ternura, é ensinar com uma didática e uma pedagogia própria das experiências vividas associadas à ternura do amor amadurecido. Então essa história veio para iniciar, para que nós possamos fazer algumas indagações, né? O que é a amizade? Que nós vamos associar a ternura dos avós, a convivência com os avós, a amizade. O que é a amizade? Será que a amizade é uma atitude entre duas pessoas de total cumplicidade, de total dedicação, sem nenhuma análise dos fatos? Será que isso é ser amigo? Né? Como são as amizades verdadeiras? Nós temos no escopo da nossa sociedade, né, muitas pessoas que convivem, que são colegas de trabalho, que são vizinhos, que são colegas de instituição religiosa, né, companheiros de instituição religiosa, pessoas que pegam a mesma condução todos os dias. Será que todas essas pessoas compartilham amizade? O que é ser amigo? Vai além do convívio diário? O que nós esperamos de um amigo, não é? E aí, para falar sobre essa amizade, nós precisaríamos pensar o que faz por nós um amigo. Quem é o amigo? É aquele que tolera todas as nossas crises e apoia, ou é aquele que vê as nossas crises, mostra a situação grave que nós estamos e sugere uma solução com a ajuda dele? Quem é o amigo, né? Às vezes nós supomos que quando nós estamos em crises, nós queremos aquele amigo que apoia a nossa ideia. Então, se eu estou sofrendo, o meu sofrimento é o maior do mundo. Se eu estou revoltada, a minha revolta tem uma razão de ser. Se alguém me ofendeu, eu quero que o meu amigo, né, tome providências e distrate aquele que me maltratou. Mas será que a pessoa que fizesse isso estaria sendo minha amiga? Ou a pessoa que ponderasse comigo a situação que está se apresentando, né? Se eu estou triste, qual é o motivo da minha tristeza? Como eu posso fazer para sair dessa tristeza?
em que essa tristeza vai me auxiliar ou em que ela vai me prejudicar? Por quanto tempo eu posso cultivar essa tristeza? Porque um amigo pode passar por mim, né? Eu tive uma grande perda, né? Financeira ou sentimental. O meu amigo pode passar por uns dias me consolando, auxiliando ali, né? Fazendo chazinho, sopinha. Mas se prolongar muito e ele permanecer nessa atitude, ele não vai me auxiliar. Ele vai me afundar mais. E aí deixa de ser amizade, não é mesmo? Passa a ser uma fascinação, uma ficção, né? Se eu estou revoltado e esse amigo de pronto falar que eu estou errado, que aquilo é um absurdo, eu vou ficar mais revoltado. Mas se ele tentar me acalmar e mostrar o outro lado da situação, que pode gerar um contraponto a essa revolta, aí ele será meu amigo. Se ele aumentar a minha revolta, se ele puser fogo na minha revolta, ele estará me dando um prejuízo. A tristeza, como a revolta, como a raiva, o desejo de vingança, quando nós temos um amigo, ele não tem que ser incentivado, mas ele tem que ser, vamos dizer assim, domado, mostrado a outra versão dos fatos. Isso é ser amigo. E nós temos vários exemplos de amizade através da história, né? A história do cristianismo é eivado de histórias de amizade. Jesus era amigo de Lázaro. Tanto é que quando Maria veio ao encontro dele, disse: Jesus, nós precisamos de ti, o teu amigo, ela fala claramente, o teu amigo já partiu. E Jesus vai prontamente até lá resolver a situação. Nós temos aí os relatos dos apóstolos, né? Paulo era o grande amigo de Lucas, dos apóstolos. Paulo, no caso, não era apóstolo, né? Ele foi depois o grande divulgador do cristianismo. Mas os apóstolos que eu falo, Pedro, Tiago, João, eles eram grandes amigos ali e faziam um trabalho de um auxiliar o outro nas capacidades que eles tinham. Né? Se Pedro era mais severo, Tiago era mais apegado à letra, o outro era mais complacente, então cada um tinha uma qualidade, uma capacidade para viver aquela amizade e fortalecer assim a casa do caminho, que foi o primeiro momento ali dos cristãos. E Paulo, depois, que veio depois, fortaleceu ainda mais essa convivência, espalhando o cristianismo nas primeiras igrejas e levando ajuda para a Casa do Caminho, porque ele arrecadava para ajudar a Casa do Caminho, que atendia aos órfãos e às viúvas. E teve como grandes amigos dele Barnabé, em primeiro momento, e depois Lucas, né, que foi quem deu sequência aí ao trabalho de escrever o Evangelho, né, com as informações de Paulo e de Maria. Então foram grandes amizades que ficaram na história. E tem muitas outras, né? Mas citando esses amigos da primeira fase do cristianismo, nós podemos lembrar também que entre esses fatos contados existem os avós que entram na história, né? Por exemplo, no livro 50 anos depois, nós temos a Célia, que passou por grandes padecimentos, era um programa que ela tinha feito, ela tinha evolução espiritual para isso, e fica órfã e depois fica sem o avô, que era o arrimo dela, né? Mas ele continua assistindo ela do mundo espiritual e ela tem ciência disso. Então, Neio Lúcio continua dando suporte para ela no plano espiritual, mostrando uma verdadeira e longa amizade. E aí, para falar desse tipo de amizade, nós podemos falar também, no livro Os Mensageiros, tem um fato que vai ilustrar o tanto que os avós são importantes na vida dos encarnados, né? E desencarnados. Então, sempre que nós precisamos dos nossos trabalhos de auxílio espiritual a espíritos sofredores, quando são invocados esses espíritos e chegam em grande sofrimento, em grande revolta, às vezes espíritos suicidas, espíritos em possessão,
Quem são chamados para atendê-los? Normalmente são os avós, porque os pais estariam envolvidos naquele drama de talvez não ter dado a esses filhos o suficiente preparo para enfrentar as dificuldades. Então eles teriam um drama de consciência que dificultaria o atendimento. Já os avós não, já amadureceram, já viram as experiências que aconteceram nesses fatos e são capazes de amar sem questionamentos. Então eles vão atender ali o doente do espírito e não querem saber se está certo ou errado, mas querem saber que tem que ser consertado, que tem que ser ajeitado. Então, normalmente, esses espíritos, quando estão nessas situações difíceis, são os avós que vêm em socorro deles. E a gente tem amostra disso nesse livro do André Luiz, Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, que tem o caso da nieta, né? Ela está passando por grandes dificuldades, ela vai ao salão que Dona Isabel usava como centro espírita, né? Na casa dela, e os espíritos mentores que ali veem aquela situação resolvem usar uma técnica de desprendê-la durante o sono para ir conversar com a avó. Então, quando eles provocam ali o sono, ela dorme e se desprende e vai se encontrar com a avó. Ela reconhece a avó e tem ali uma conversa com a avó, né? Ela se lamenta do que estava acontecendo e a avó diz que compreende aquilo tudo, mas passa uma lição para ela, dizendo que ela não se importasse com as calúnias, com a maledicência. E, entre outras coisas, eu vou resumir aqui, ela diz que a calúnia é como uma víbora de vidro, que com um brinquedo, quando cai, se parte e perde todo aquele valor que lhe era dado. E aí faz outras digressões e conversa com ela e consola e fala que vai estar sempre ao lado dela. E aí ela desperta. Lógico que ela não tinha evolução suficiente para guardar essa lembrança muito nítida, mas ela guarda algumas lembranças. E quando ela acorda, ela fala que ela sonhou com a avó e que a avó segurava uma serpente muito feia, mas que ela apertou com as mãos e ela quebrou como se fosse um vidro. E aí o mentor explica que, embora ela tenha guardado só alguns lances dessa conversa, durante o período em que as coisas fossem ocorrendo, ela ia se lembrando nitidamente dos conselhos e ia ouvir mais facilmente a recomendação da avó. Então nós vemos aí o socorro de uma avó desencarnada para uma neta encarnada, provando o imenso amor e amizade que existe entre esses netos e avós. Também nós temos no livro Violetas na Janela, né? Romance de Patrícia, psicografado por Vera Lúcia Marizek de Carvalho, em que ela conta que ao desencarnar, ela era uma adolescente, ela chega ao mundo espiritual e quando ela desperta, que ela abre o olho, tem ali um senhor que se identifica como Maurício. Mas ela fica meio sem saber onde está, né? E ele explica que ela seria atendida pela avó que ali estava. E aí a avó dela chega, ela reconhece e fica aí entre apreensiva e feliz, porque ela fica feliz de ver a avó, mas ela aí teve a certeza que estava desencarnada, porque a avó dela já era desencarnada. E aí elas começam uma conversa, ela pergunta da família, como é que tá, se a mãe tá triste, os irmãozinhos, o sobrinho que ia nascer. E a avó vai esclarecendo e consolando e explicando que elas ficarão juntas ali, que ela vai morar ali com ela até que passe esse momento de recuperação dela. E aí ela se tranquiliza e entra em repouso. Então a gente vê mais uma vez a avó aí atendendo uma neta, né? Mostrando que é muito comum, né, esses acontecimentos, porque é natural que os avós desencarnem antes dos pais, né? É da lei natural, pela idade. Nem sempre ocorre assim, mas é o natural. Então, estando no plano espiritual, eles vão ali reorganizar-se no plano espiritual. Nós estamos falando de situações normais, né? Famílias normais que vão reorganizar também a família no mundo espiritual, porque nós não viramos pó, nem lençol, nem fagulha quando desencarnamos. Nós continuamos sendo nós mesmos, com os mesmos pensamentos, com as mesmas vontades,
e na tentativa de melhorar, né, com uma visão mais ampliada. Portanto, nós encontramos lá os familiares que nos antecederam e continuamos convivendo em família. Então, foi o que foi demonstrado nesses casos aí. E tem outros tantos relatos nos livros de André Luiz e de outros autores sobre esses atendimentos, né, de avós aos netos desencarnados. E nesse livro, o que eu quero falar, nesse livro Viver Melhor, do Simão Pedro de Lima, tem uma referência muito interessante à amizade, né? À vida em sociedade. O Simão Pedro ele tem uma forma bastante simples e profunda de fazer as suas palestras e, logicamente, expôs isso aqui no livro. E ele é um filósofo, né? Então, ele nesse livro aqui, que chama Viver Melhor, ele tem um capítulo que fala exatamente da vida em sociedade, falando sobre esse mesmo capítulo no Livro dos Espíritos. E ele cita aqui, eu vou pedir licença para ler, né, para não falhar com relação ao Livro dos Espíritos. Esse ponto de vista é o que está colocado na questão 766 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta: a vida social está na natureza? E vem a resposta: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Tudo o que possuímos em termos de faculdades físicas e intelectuais é para uma vida de relação social. Para melhor entendimento, vejamos a questão 768 do Livro dos Espíritos. O homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objeto providencial mais geral. Em outras palavras, será que nós nos procuramos na vida em sociedade por uma questão de vontade e não de necessidade? A resposta à pergunta foi: o homem deve progredir. É-lhe preciso o contato de outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Dessa forma, podemos dizer que a vida em sociedade é uma necessidade. E aí nós voltamos à situação da amizade. O que é o amigo? É esse que nos impulsiona a modificarmos nossos hábitos. Então, aquela ideia de Santo Agostinho de fazer a reflexão e promover a reforma íntima, o conhece-te a ti mesmo, só é possível se nós tivermos com que nos comparar. E havemos de convir que é melhor nós termos um amigo a nos impulsionar do que um inimigo a nos castigar, não é? Então, se nós temos que viver em sociedade, melhor que nós tenhamos amigos que de vez em quando nos deem uma bronca carinhosa do que um inimigo que nos ataque, que nos agrida. Então, por isso, a amizade é uma coisa tão importante. E quando nós falamos em amizade, nós vamos lembrar disso. Amigo não é aquele que nos apoia em tudo. É aquele que nos apoia para que sejamos melhores. Aqui nesse mesmo livro, mais à frente, ele fala, eu grifei aqui, né, que no capítulo 60 do livro Fonte Viva, que dar o que tem é diferente de dar o que detém. O que nós temos é o que nós detemos. Então, o amigo é aquele que dá o que tem e não o que ele detém. Então, isso modifica totalmente o nosso conceito de amizade. E é interessante porque ele conta aqui, ele é engraçado nos exemplos dele, dá sempre exemplo do cotidiano, né? Que lá em Minas, ele é mineiro, ele é de Patrocínio, quando você encontra alguém na rua que não te cumprimenta, a pessoa fala assim: oi, o que foi? Não vai me cumprimentar, não? Você por acaso dormiu comigo? E aí ele fala: olha que contrassenso. Por acaso a pessoa que dorme conosco não merece um bom dia? Não merece perguntar como é que foi a noite dela? Quer dizer, nós devemos fazer isso para os estranhos e não para os que convivem conosco, mas é assim que nós nos portamos. Quando nós estamos na vida em sociedade, a gente se preocupa em parecer bons para os outros. Então, na rua ou no serviço, ou
em lugares estranhos, a gente é bonzinho, né? Cumprimenta, bom dia, boa tarde, boa noite, pode passar à frente, muito obrigado, você foi muito gentil. E quando nós estamos em casa, a gente fala, não enche o saco. Agora não, me deixa descansar um pouquinho. Então, assim, com as pessoas que nós sabemos que são nossos amigos, porque a nossa família é nossa amiga, podemos ser associados no bem ou no mal, mas são pessoas afinizadas conosco, portanto, são nossos amigos. E aí nós nos damos o direito de maltratar, de ser desrespeitosos, de ser muitas vezes agressivos, quando na rua, com estranhos, nós, e às vezes até com inimigos, né? Nós nos portamos educadamente. Então nós temos que mudar o nosso conceito de vida em sociedade. O meu trato com os amigos tem que modificar. Eu tenho que ter por eles o respeito que eu quero para mim. Então, nós damos o que temos e não o que detemos. Então, se nós temos educação, é isso que nós vamos dar. Se nós somos mal educados, é isso que nós vamos dar. E como a gente não quer parecer mal educado, vamos mudar o nosso comportamento para com aqueles que nos cercam. E aí a vida em sociedade vai ser melhor. E aí vai justificar por que nós temos a lei da sociedade como uma lei natural. É o único caminho que nós temos para evoluir. É olhando no outro. O outro é o meu espelho. Eu vejo no outro aquilo que eu vivo por experiência. Quando eu vejo um defeito no outro, é porque eu tenho aquele defeito ou já tive. Porque só assim eu consigo enxergar, senão eu não veria. Então eu tenho que mudar os meus conceitos com relação à amizade. Sobre essa lei da sociedade, eu queria perguntar assim, fazer uma indagação, né, que cada um pode responder do jeito que quiser, mas eu vou dar aqui a minha contribuição. As redes sociais. Tem pessoa que tem 1 milhão de amigos, né? Ou mais. Tem pessoa que tem 9 milhões, 12 milhões de seguidores. Será que são amigos? Será que quando a pessoa desaparece alguns dias das redes sociais, quantos hão de procurá-lo realmente por outros métodos, tipo ligar, mandar alguma mensagem, porque viu que desapareceu e que alguma coisa pode estar acontecendo. Quando alguém fica doente, quantos desses amigos vão visitá-lo, ligar, levar uma sopinha, um chazinho, bater um papinho de alguns minutos, porque às vezes a doença é grave, né? Às vezes a doença te deixa acamado, te deixa impossibilitado de se locomover, de ir a lugares agradáveis, né? E tomar sorvete, comer pizza. Então, você fica preso em casa. E não sendo a Covid, né, que a gente realmente não pode visitar, outras doenças que podem ser visitadas, né? Quantos desses amigos das redes sociais irão, pelo menos, mandar palavras consoladoras? A maioria ainda faz especulações maliciosas com o sumiço daquele que é tão procurado, tão amado, tão seguido. Então tenhamos cuidado com o que nós fazemos da nossa vida, onde nós colocamos o nosso tempo, as nossas preocupações. Cada dia mais a nossa ocupação mental com as redes sociais, que em grande parte só transmitem ideias, eu não digo que sejam erradas, mas pouco relevantes. Né? Quando você vê as manchetes dessas mídias, você vê que são coisas que não alteram em nada para o bem a vida das pessoas. Então, por que nós passamos tantas horas dedicados a essa tarefa de acompanhar as redes sociais, quando muitas vezes não temos tempo para conversar com o nosso filho, para acompanhar a escola dele? Nós achamos tão difícil agora, né, na época da pandemia, ter que acompanhar ali as lições dos nossos filhos, como se isso fosse uma novidade. Como se nós não devêssemos fazer isso também fora desses períodos, só que aí não na internet, mas no caderninho ali em cima da mesa. Mas nós nos ocupamos tanto com outras atividades e esquecemos dessa convivência familiar que é necessária para a nossa evolução, que é a amizade. É a amizade entre irmãos, entre pais e filhos, entre netos e avós, entre irmãos e irmãos, primos, né? Então, assim, são pessoas que nós escolhemos para caminhar juntos e que merecem a nossa amizade, o nosso tempo,
a nossa dedicação mental, a nossa palavra. E nem sempre nós temos feito isso, né? Os nossos avós são nossos amigos? E aí nós já demos esses exemplos aí de amizade, mas nós temos outros, né? Exemplos de avós que são totalmente dedicados aos seus netos, porque muitas vezes faltam os pais. É essa a tarefa dos avós? Qual é a tarefa dos avós na educação dos netos? E aí nós temos aqui um texto chama Vereda Espiritual, é um livro do Raul Teixeira, da Teresa Brito, Espírito, e a Maria das Graças Britos faz esse comentário, né? Que os avós, eles têm uma participação responsável na vida dos netos. Então ela fala aí com mais cuidado uma coisa que o Rossandro Klinger fala num pequeno vídeo dele, que é até engraçado, né? Que ele fala o seguinte, que os avós, a pergunta é, os avós devem educar os filhos? Não, mito ou verdade? Os avós devem educar os filhos? E aí ele começa brincando, diz que não, que os pais devem educar os filhos e os avós devem deseducar os filhos, querendo dizer assim, eles não têm obrigação nenhuma. Aí depois ele explica, né, que de fato a obrigação de educar é dos pais, porque os avós já educaram os pais. Então, o pai estranha quando chega na casa dos avós, o filho vai correndo e pula no sofá. Ele diz, mas no meu tempo eu não podia fazer isso. E a avó fala, deixa o menino, o que é isso? O que tem ele subir no sofá? Aí ele estranha. Lógico, a casa do avô e da avó é o parque de diversão. Eles não estão todos os dias ali. É um dia. Normalmente é um dia por semana. Então, nesse dia, eles podem. Agora, lógico que isso tem que ser combinado com os pais, né? Se a criança não pode comer doce todos os dias, e nesse dia ele vai ter um dia especial, os avós têm que combinar com os pais que tipo de doce que pode ser, que hora que pode ser, como é que vai ser dado, o sorvete ou o doce, né? Se ele pode, nesse dia, alterar o horário dele de almoçar, tem que saber como é que é também, se ele pode alterar o cardápio, como é que vai ser. Os avós têm que combinar com os pais, para não parecer que eles estão desautorizando os pais. Na minha casa pode tudo, você pode fazer o que você quiser. Não é assim. Ele tem que compreender que aquele dia é um dia especial. O neto tem que compreender, né? E ele tem que também ter uma relação com os avós de segurança. É a casa onde ele pode buscar apoio se ele precisar. Mas isso não pode ser uma desautorização dos pais, né? Como nós já dissemos anteriormente, se eu eduquei bem os meus filhos, eu tenho que ter a confiança que eles saberão educar os meus netos. Mas aí, nesse livro, Vereda Espiritual, o espírito, né, da Maria Teresa, ela descreve bem como é que deve ser isso. Porque a gente fala, mas como é que o avô tem que fazer então? Ele deixa tudo ou não pode nada, repete as proibições dos pais, e aí ela dá um ensinamento que eu achei interessante, porque eu achei interessante para mim, né, que agora eu sou avó. Não cheguei nessa fase ainda, que meu netinho é bem pequenininho, mas vai chegar. Que ela falou assim, não é para a gente desautorizar os pais, e nem para ser despótico com o neto, mas é para mostrar que existe uma hierarquia entre avô e neto. Então, por exemplo, se eu tenho que mandar escovar o dente, eu não vou dar uma ordem igual a mãe ou o pai faz, mas eu vou explicar para ele, olha, a sua mãe gostaria que você escovasse os dentes agora. O seu pai gostaria que você fizesse o seu dever escolar agora. O seu pai gostaria que você juntasse os brinquedos. Quer dizer, mostrando que aquela vida, aquela ordem que ele recebe em casa é certa, é correta. Ele tem que continuar fazendo. Mas que não é obrigação do avô exigir isso, mas que ele está repassando uma ordem e um ensinamento que os pais estão lhe dando. É um apoio à autoridade dos pais. E isso surte muito efeito, que o neto sente que ele está sendo comandado pela autoridade paterna e materna, mas que ele tem os avós o apoio se ele precisar de consolo, de colinho, né, de aconchego. Então, é diferente de você desautorizar os pais. Isso nós estamos falando de situações normais.
porque existem avós que criam os filhos, e aí eles vão ter outro comportamento, claro, né? Como tem também avós que convivem pouco com os filhos, então, com os netos. Então, não vai ser numa hora de um convívio de uma vez por ano que ele vai estar preocupado com essas situações, né? Nós estamos falando em situações normais, que muitas vezes os filhos passam a tarde na casa dos avós, ou passam 1 ou 2 vezes por semana. Então, tem que haver aí uma cooperação com os pais. E a certeza de que eles estão dando o melhor deles e que nós demos o melhor de nós, em épocas diferentes. Então, não é certo, e esse aí está no texto também, os avós usarem aquela teoria. No meu tempo não era assim. No meu tempo uma palmadinha resolvia. Não resolve mais, né? No seu tempo havia uma série de situações que não estavam esclarecidas. A palmada, por exemplo, ela não resolve. Ela intimidava a criança, ela assustava, ela deixava a criança tímida, incapaz de tomar resoluções porque podia ser castigada, e isso muitas vezes refletia na adolescência e na idade adulta. Então essa metodologia não é mais usada, mas existem outras, existe o cantinho do pensamento, existem outras formas de educar sem agressividade, e nós, avós, temos que aceitar que os tempos mudaram, novas situações surgiram, novos ensinamentos, novas tecnologias, novas pedagogias, didáticas, e que nós temos que nos atualizar e auxiliar os nossos filhos a educar nossos netos, e não atrapalhar. Então é a história do muito ajuda quem não atrapalha, né? A sua obrigação é amar, é dar ternura, é jogar botão, é fazer roupinha de papel, é rolar pela grama quando você consegue, é jogar bola, é olhar as flores, o perfume das flores, dizer o nome das flores, enfim, é ter a convivência com o seu neto que muitas vezes os pais, até por força do trabalho, do momento que estão vivendo, não têm tempo para fazer. Então, a diferença dos avós para com os pais é essa paciência que o avô, a avó já aposentados, ou em vias de, tem, porque acabaram aquelas atribulações da vida, dos primeiros tempos da vida doméstica, né? Contas a pagar em excesso, casas a arrumar, trabalho, às vezes muitas horas de trabalho por dia, e toda aquela aflição para dar uma vida mais fácil para os filhos, né? No campo de estudo, de alguma atividade extraescolar. E já os avós não têm essa preocupação, não tem preocupação de pagar balé, inglês, nada disso, né? Então essas coisas mudar para a nossa vida com a experiência que temos e facilita para que nós possamos auxiliá-los, né? Então o papel dos avós na criação dos netos nós acabamos de falar, né? É o papel de cooperação e não de tortura, né? Aumentar as dificuldades dos pais. Eu tinha visto na internet algumas frases, né, de uma criança de 5 anos que lhe foi perguntado o que ela achava de avó, né, dos avós, né? E ela fala algumas coisas muito engraçadas, como, por exemplo, ela fala que perguntaram o que ela queria ser quando ela crescesse, ela falou que queria ser avó. Quer dizer, ela escolheu aquilo que ela achava de mais importante, né, de mais bonito para ela crescer, né? E ela falou também que o colo dos avós são muito quentinhos e fofinhos, então que todo mundo tinha que ter um avô. E ela fala, por exemplo, que as avós são mães que não têm filhos, então assim, ela exclui os pais, né? Para ela são netos, só tem netos, né? E fala outras coisas assim, tipo, avós são pessoas que podem rolar pela grama conosco, brincar, sem ter nenhuma outra preocupação. Então ela vai definindo os avós de uma forma muito infantil, mas muito bonitinha, né? Eu achei interessante essa postagem, porque mostrou assim a ternura que os netos sentem, redobrados quando são também amados e cuidados pelos avós. Então, as modernas teorias da psicologia, né, demonstram
que netos que convivem com os avós são muito mais felizes e calmos, exatamente porque vão receber desses avós essa amizade desinteressada e descompromissada das repreensões. Então, mesmo quando o avô ou a avó tem que repreender alguma atitude, vai ser sempre com mais calma, com mais paciência, demonstrando situações, contando historinhas, que contar histórias faz com que a criança compreenda as coisas e se sinta enquadrado naquele fato, né? Sem que ela seja, então, amedrontada ou punida. Então, para nós, nesta noite, né, ao falarmos de amizade e de avós, fica essa ideia, né, que possamos todos reeducar os nossos pensamentos com relação à amizade e à cooperação na educação e criação dos nossos netos. Lembrar que todos merecem compreensão, amor, ternura, paciência, e que nós possamos realmente dar o que temos e não o que detemos, e que nós possamos ter amor, ternura, dedicação. Era isso que eu tinha para essa noite. Espero, com isso, homenagear todos os avós e todos os amigos do planeta, que o que mais nós estamos precisando agora é de amizade. E aí falar aquela frase do Milton Nascimento, né? Amigo é para se guardar dentro do coração, debaixo de 7 chaves, né? Vamos guardar aí os amigos que temos, de perto e de longe. Boa noite a todos. Muito obrigado por esses momentos de convivência e que Jesus nos abençoe. Olha só, hein? Essa palestra deu muito o que pensar sobre o papel da avó, do avô, né, na nossa vida, na vida de nossas crianças. Queremos agradecer a Beth, né, por essa palestra e queremos agradecer também a oportunidade de estarmos aqui. E aí, gente, eu acho que essa palestra a gente tem mesmo, né? Vamos curtir, compartilhar com os nossos amigos, né? Essa mensagem que nos toca tão profundamente. Como eu disse, a nossa casa está funcionando, né, de maneira online, e se você precisar por algum motivo entrar em contato, quiser entrar em contato com a nossa casa, por favor, entre em contato pelo WhatsApp. Então agora vamos finalizar, né, agradecendo. Então, Senhor, obrigada por essa palestra. Queremos que essa paz que sentimos nesse momento, essa alegria, né, essa sensação tão boa, possa nos acompanhar durante toda a semana, principalmente, Senhor, nesses momentos tão atribulados, né, que cubra o nosso planeta, né, com a sua misericórdia, nos dando força e resignação para passarmos por esses momentos tão difíceis. Obrigada por tudo, Senhor, ter conosco hoje e sempre, e que assim seja. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda a natureza, nem se eu tivesse todo teria, pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu